Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, lidero o Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida e estou com 2 programas sobre saúde mental. Um deles é este aqui na TV Flórida, programa Saúde Mental. Toda sexta-feira, às 6h30 da tarde, eu trago um tema diferente. Então, você que está nos ouvindo aqui através da TV Flórida ou do canal do YouTube, por favor, se inscreva, dê seu like, faça seus comentários e, principalmente, compartilhe com aquelas pessoas que você considere que precisam ter contato com este conteúdo. E todas as segundas-feiras, da 1h15 às 2h da tarde, aqui no horário dos Estados Unidos, eu estou no programa da nossa rádio 1400 AM, no programa do Arnaldinho. Então, nos acompanhe. Bom, hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante para a nossa saúde mental. O tema é: você sabia que a saúde financeira e a saúde mental andam de mãos dadas? Sim, elas andam de mãos dadas. Então, prepare o seu coração, este tema, este assunto vai te ajudar e muito, porque todos nós, a qualquer momento, podemos estar enfrentando um problema de saúde mental em função da saúde financeira. E se não for o seu caso, né, mesmo assim, ouça, porque você um dia pode estar se lembrando e precisar dessas dicas. Então, eu conto com a sua participação. Bom, vamos lá ao tema de hoje. Saúde mental e saúde financeira andam de mãos dadas. Sim, isto é uma grande verdade. Muitas pessoas hoje estão tendo problemas com a saúde mental em função dos problemas financeiros. O problema financeiro, ele traz não só escassez na vida da pessoa financeiramente, como ele traz muitos problemas, inclusive para as pessoas que estão à sua volta, problemas para a família e para a vida pessoal. E vocês vão entender melhor o que nós devemos estar atentos e naquilo que nós precisamos cuidar para que a gente não venha comprometer a nossa saúde mental em função de um problema financeiro. Bom, muitas pessoas, já ouviu aquela frase, que dinheiro não traz felicidade. Você já ouviu essa frase, que dinheiro não traz felicidade? Mas também, quando nós não temos dinheiro, ele traz também muitas aflições. Porque é óbvio, nós vivemos num mundo onde nós temos que comprar, que consumir, principalmente quando nós entramos na fase adulta, onde nós passamos a ter algumas responsabilidades, ou melhor, passamos a ter várias responsabilidades relacionadas à vida financeira. Então, nós crescemos, muitas vezes quando moramos na casa dos pais, não temos muita noção dos gastos financeiros, mas imagine uma pessoa que pense em morar sozinho, em se casar, em ter uma família. Então, o dinheiro, ele se faz necessário na vida de qualquer pessoa, na vida de um casal. Você precisa alugar uma casa, você precisa comprar, você precisa de dinheiro para mobiliar, você precisa de dinheiro para comprar um carro, para financiar, para viajar, para comprar comida. Então, é muito importante que a gente passe a dar um pouco mais de atenção na questão da importância e do impacto que o dinheiro tem na nossa vida. Nós não podemos e não devemos viver escravo do dinheiro, mas nós devemos entender que ele sim é importante na nossa vida. E quando nós temos escassez ou falta do dinheiro,
ele sim desencadeia muitos problemas, e inclusive para a nossa vida emocional, para a nossa vida, para a nossa saúde, né? Tanto física, emocional, quanto nas nossas relações. Então vamos lá. Qual é o impacto que quando nós estamos passando por um problema financeiro tem nas nossas vidas? Eu vou começar, primeiramente, na questão da saúde mental. Então, veja bem, uma pessoa, né, que tem seus compromissos diários, semanais, mensais, né, com relação às responsabilidades que ela assumiu, de uma casa, de uma prestação, seja ela o que for, da alimentação, aqueles que têm filhos, né, são outras despesas. Você imagina quando você se depara com a sua conta bancária, quando você se depara que você não tem o dinheiro suficiente para você arcar com as suas responsabilidades. Então, isso traz grandes problemas, né? Então, vou citar aqui alguns deles que eu anotei para que você possa, talvez, voltar em alguma situação no passado que você viveu e você vai dizer, realmente, eu tive esses sintomas, ou talvez você esteja passando por isso. Então, assim, uma das consequências são as preocupações. Imagina, você não ter os recursos necessários para você arcar com suas responsabilidades, são as preocupações. E junto com as preocupações, quando nós não honramos os nossos compromissos, surge também um estresse. Por quê? Porque o devedor, aquela pessoa que uma financeira ou uma pessoa que nós precisamos pagar, e quando nós não honramos esse pagamento, o que vai acontecer? Ligações constantes, cobranças, cartas, e com certeza isso tira a paz de qualquer um. Imagina você recebendo constantemente cobrança, olha, você precisa pagar, se você não pagar, essas consequências. Então qualquer um, por mais que seja equilibrado, que seja maduro, né, se entrar em algum momento da sua vida por uma situação dessa, isso vai trazer preocupação, isso vai trazer estresse, medo, né? Um medo tipo, será que eu vou conseguir ou não? Medo muitas vezes de ameaças, porque dependendo para quem você está devendo, às vezes você acaba sendo até ameaçado de várias maneiras, né? E a vergonha, né? Vergonha diante de quem você deve, vergonha diante da sua família, vergonha de você mesmo, de você se deparar com uma situação que, poxa, eu não estou conseguindo, né, arcar, eu não estou conseguindo assumir as minhas responsabilidades. Então isso gera vergonha em todos nós, né? E sentimentos negativos, né? Porque é algo ruim você se deparar, poxa, eu assumi um compromisso, eu tenho aquela responsabilidade e eu estou passando por uma fase que eu não estou conseguindo arcar. Então, o que vai vir diante de todos esses sintomas que eu acabei de falar, né? Ansiedade, tristeza, e muitas pessoas acabam chegando até a desenvolver ansiedade, depressão, passam a consumir, né, bebidas alcoólicas, aumentar o consumo, introduzir muitas vezes drogas. Por quê? Porque é uma forma já que eu não consigo resolver essa situação, muitas vezes é algo que é difícil para eu lidar, né, que na maioria das vezes, para a grande maioria, é muito complicado lidar com a dificuldade financeira. Então a pessoa acaba, às vezes, buscando nas drogas, buscando nos jogos, buscando em outras coisas que vão trazer prejuízos para a vida dela, acreditando que aquilo vai trazer uma certa uma tranquilidade, né? Vou relaxar, vou esquecer. Então aqui já fica assim um alerta, né? Todas as vezes que nós estivermos enfrentando um problema, e hoje nós estamos falando do problema financeiro, é muito importante nós
pararmos, né, e reconhecermos que estamos enfrentando aquele problema. E aí começarmos a buscar solução, uma forma de resolver. Então nós precisamos, em todas as dificuldades que nos deparamos, nós precisamos enfrentar os problemas. E se nós não nos sentimos preparados, é muito importante nós estarmos também contando com aquelas pessoas que nós confiamos, com aquelas pessoas amigas, às vezes nem sempre para poder dar o dinheiro, ou nem sempre para poder dizer assim, essa pessoa vai resolver o meu problema financeiro. Mas muitas vezes o que nós precisamos, ou talvez o que você precise, é ter uma pessoa equilibrada, madura, amigo, que possa te ouvir, porque isso vai fazer com que você desabafe, né? Que você coloque para fora tudo esse sentimento que está te causando em função dessa falta, né, financeira, ou desse problema que você está passando. E muitas vezes numa conversa, um amigo, uma pessoa conhecedora daquele assunto, talvez ela já passou, ela já enfrentou aquele problema. Então, muitas vezes ela pode te dar uma luz, te dar uma direção. Poxa, olha, por que você não procura o banco? Por que você não procura essa instituição? Né? Direcionar. Então, você vai se sentir um pouco mais apoiado. E com relação a esses sintomas ruins, outro comportamento que as pessoas tendem a ter, né, diante da vergonha, diante da falta, ela fala, poxa, eu não estou conseguindo, ela se sente incapacitado. Isso são sentimentos dela. Mas quem já não passou por esse tipo de problema? Quem já não enfrentou dificuldades na vida? Todos nós, né? Então nós temos que parar e enfrentar e dizer assim, não, eu estou passando por isso, mas eu vou sair. Talvez você não saiba como, mas sempre há uma saída. E aí uma das características, né, que quando estamos passando por esse problema é o isolamento. Então, quando a gente se isola, isso acaba nos impedindo de resolver o problema. Então, se isolar, se esconder, isso não é bom. Isso vai fazer com que você se enterre no problema, né? E uma das coisas também que vai atrapalhar é a questão do sono, do teu humor, né? Isso pode desencadear estresse. E aí a falta do dinheiro vai trazer o quê? Uma mudança comportamental, né? Uma mudança nas suas emoções. E também vai desencadear muitas vezes nas pessoas o nervosismo, o estresse. Aí você vai começar a tratar as pessoas com mais rispidez, com falta de educação. Então o que acontece? Um problema financeiro vai começar a desencadear, vai começar a mexer nas suas emoções, na sua saúde mental. E quando essa saúde mental ela estiver comprometida, ela vai afetar os teus relacionamentos. Então, na medida que você estiver caminhando, até buscando uma saída, se a sua saúde mental, se as suas emoções forem negativas, se o medo, se a angústia, se a tristeza dominar a sua mente, você não vai conseguir resolver, vai ser mais difícil você ter clareza para você poder tomar as decisões corretas. Então, neste momento, assim, é muito importante não se isolar, procurar enfrentar o problema. Entenda que você não é o único, nem a única, e que passou por esse problema, ou que está passando. E a gente sempre tem que entender o seguinte, né? Diante de um problema, que hoje nós estamos falando do financeiro, é uma oportunidade. Então, assim, todo problema, toda situação ruim que acontece na nossa vida, claro que nós não queremos, mas nós temos que parar e pensar, o que eu posso ver nessa situação de oportunidade para a minha vida? Como assim?
É claro que ninguém quer crescer com a dor, com a perda, com a falta, mas muitas vezes é assim que nós aprendemos. Por quê? Por exemplo, você se depara com um problema financeiro. Então, o que que acontece? Houve um princípio. Esse problema ele começou em algum lugar, em algum momento da sua vida. Talvez não foi ontem, não foi semana passada. Talvez você está tendo algum problema, ou de comportamento, ou de decisões, ou algo aconteceu na sua vida, por exemplo, você estava tendo uma retirada X, que era suficiente para você conseguir dar conta das suas despesas, porque muitas vezes o que acontece? Quando resolvemos comprar um carro, comprar uma casa, alugar ou ter os gastos ou viajar, nós sempre devemos pensar, bom, a minha condição financeira, a minha vida financeira, o que eu recebo, o que eu ganho, né, é suficiente, porque o que vai definir qual o padrão ou qual o nível de compras, né, ou de vida que nós vamos ter, aquilo que eu estou recebendo. Então, quando esse problema vem, pode ser que talvez você não percebeu, mas lá atrás, talvez meses atrás ou alguns anos atrás, né, você vem vindo tomando decisões, tendo gastos, né, ou colocando, adicionando alguns gastos na sua vida, fora muitas vezes da sua entrada. Então, a sua entrada às vezes é menor ou passou a ser menor do que a saída. E aí, muitas pessoas não conseguem parar para observar isso e elas vão seguindo a vida, como se nada tivesse acontecido. E aí, o que acontece? Chega um momento que vem o rombo, que aí você já não consegue mais, porque chega um momento, quando a falta é pequena, você vai fazendo alguns remendos, você tira de uma conta, joga para outra, você pega aqui, vai ali, mas chega um momento que não dá mais, que ficou impossível. Então, quando vem essa situação, onde a pessoa normalmente vem um medo, vem um desespero e começa a ficar nervoso ou nervosa, então é o momento de não se isolar, de falar, bom, o que está acontecendo com a minha vida financeira, né? Esse meu problema está me levando a um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai me impedir de sair do problema. Porque nós temos falado, uma pessoa que emocionalmente ela não está em equilíbrio, quando ela não está vivendo saúde mental, que é diferente de eu estar doente. Não precisa estar doente para dizer que eu estou enfrentando um problema de saúde mental. Basta um problema, basta uma situação difícil que eu estou enfrentando ser maior do que as minhas decisões para tomar uma decisão adequada e tranquila. Então, se eu entrei num desespero, se as minhas emoções estão abaladas em função daquele problema, isso já denota que a minha saúde mental está comprometida. Então, voltando, muitas vezes aquele problema que eu estou enfrentando, se eu parar, se eu refletir, eu vou ter a oportunidade de entender que muitas vezes, sem querer, eu tomei um caminho errado. Eu passei a tomar decisões financeiras, né, acima daquele padrão que eu estava vivendo. Ou eu não percebi que o meu padrão financeiro caiu, a renda caiu e eu continuei mantendo o padrão anterior. Então, entenda, um problema ele pode nos levar a refletir, a fazer-nos crescer, a reavaliar, a repensar. Então, nem todo o problema ele é ruim. Então, pensa, essa situação que essa pessoa está vivendo ou que você está vivendo financeiro, o que você pode aprender com ela? A partir daí, diante dessa reavaliação, de uma reorganização na sua vida, o
que isso pode trazer de benefício na sua vida. Então, a situação financeira, com certeza, ela afeta diretamente a sua saúde mental. Então, se a sua vida financeira estiver em equilíbrio, não estou dizendo se você tem muito ou se você tem pouco. O financeiro eu estou conseguindo honrar meus compromissos, eu estou conseguindo me organizar, viver uma vida organizada com aquilo que entra com a parte financeira. Então, ok, então a sua saúde mental ela não vai ser afetada. Agora, se houver problemas financeiros e se não houver um enfrentamento para buscar entender a raiz do problema e como eu posso resolver, porque todos conseguem e podem resolver, independente do buraco que você esteja, independente do que você está vivendo, é possível sair sim, e é possível sair desse problema mais fortalecido, melhor, e com certeza isso vai servir de experiências, né, futuras para a sua vida. Então, agravou a sua situação financeira? Você começou a entrar numa situação que, poxa, tá difícil, agora eu não sei o que eu vou fazer e as contas não batem? Então aqui vai algumas dicas muito importantes. Então, a primeira coisa, não se isole em frente. Não fique se cobrando, não fique pensando quem errou, quem não errou, se fui eu, se foi o outro. Não, alguma coisa deu errado. Então, primeiro para e pensa. Uma das dicas há momentos na vida que a gente tem que repensar e até mudar o nosso estilo de vida. Então você tem que pensar, o estilo de vida que você está vivendo, as despesas, tudo aquilo que você necessita da parte financeira, condiz com a sua situação financeira atual. Se a sua entrada ela for menor do que as suas despesas, rapidamente você precisa sentar e você precisa colocar na ponta do lápis, no papel, e escrever tudo, assim, quais são os seus compromissos atuais e qual a sua entrada. E aí este é o momento de reavaliar e mudar de vida, mudar os seus hábitos. Poxa, mas eu sempre vivi assim, eu sempre tive assim, eu sempre ofereci o melhor para minha família. Então a gente tem que saber, entender na vida, que dependendo do que a gente está passando, talvez o que muitos estão passando não dependeu de um erro estratégico, de uma decisão. Talvez essa pessoa está passando por uma diminuição de carga horária no trabalho, ou enfrentando um problema de crise financeira, ou perdeu o trabalho, ou mudou de trabalho e o salário ele não é o mesmo. Então, você tem que entender o seguinte, neste momento eu preciso me reorganizar. E se você tem uma família, tem que chamar essa família depois de analisar, né, e conscientizar todos. Se é o marido, chama a esposa o marido, chamar os filhos, e que essa decisão, ela não venha, vocês venham entender que ela é definitiva, é um momento, vocês estão passando por um momento difícil e vai precisar fazer alguns cortes. Ah, mas poxa vida, o que meu filho, minha filha, o que minha esposa, o que né, meu companheiro, minha companheira vai entender. Elas precisam entender que a vida é assim, muitas vezes de altos e baixos. E se você estiver dentro de uma família onde você tem crianças, adolescentes, é importante que eles possam entender que um dia eles também podem viver isso. E aqui vai já uma lição para a sua casa, para os seus filhos, né? De aprender que se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ter problemas, e não só financeiros, eu vou ter problemas
na minha saúde física, na minha saúde mental. Isso vai comprometer também os meus relacionamentos, o meu trabalho, e ao invés de eu conseguir superar, isso vai me puxar para trás, isso vai me afundar. Então, nós temos que amadurecer, nós temos que viver uma vida de consciência. Um dos outros fatores é não viva, né, nessa reorganização financeira, nessa mudança de estilo, né? É importante ficar muito claro para mim e para você que nós não podemos viver uma vida em função do que o outro tem, do que o outro vive. Porque muitas pessoas hoje têm entrado em dívidas, têm assumido compromissos financeiros. Ah, vou comprar essa casa porque minha amiga, meu amigo, né, vive nesse padrão de casa. Ah, vou comprar esse carro porque esse carro vai mostrar que eu tenho um padrão social mais elevado. Então, veja bem, não é pecado, não é errado, nós queremos o melhor. Mas nós temos que trabalhar, né, em cima daquilo, aonde que eu estou, o que eu tenho hoje, quais são as minhas condições, quais são a minha estrutura. Então nós devemos fazer um planejamento. Ah, eu quero ter um carro neste valor, mas por que eu quero ter? Né? Que ele não venha fazer parte da minha vida só para eu mostrar para alguém. Claro, se eu estou vivendo financeiramente uma vida próspera, né, por que não ter um melhor carro, né? Mas que ele não venha só para querer mostrar para as pessoas que eu tenho. Porque isso é perigoso, porque senão você vai sempre estar olhando pro lado, pro vizinho, pro amigo, e aí se ele comprou um carro num outro padrão, você vai querer comprar também no mesmo padrão. Mas por quê? Por competição? Então, na vida financeira, não faça nada por competição, nada por imitação. Tenha os pés no chão, seja realista, sonhe sim. Eu quero ter uma casa melhor, uma casa grande, eu quero ter um carro X, eu quero viajar, eu quero poder adquirir certas coisas, ok? Mas vamos trabalhar de uma forma organizada, passo a passo, para que eu possa chegar nesse ponto. Quando você e eu olhamos alguém, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que viaja, que tem coisas, né, boas, essa pessoa ela também teve uma caminhada, né? Talvez foi um profissional que lá no início da sua vida não tinha todas essas regalias. Então não se iluda, não olhe só para o resultado da vida de alguém, né? Mas olhe também para o que essa pessoa precisou fazer. Então, muitas vezes, para que a gente possa ter uma vida financeira adequada, nós precisamos nos planejar, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender com aqueles que acertaram, mas que erraram, que tentaram, que se esforçaram. Então, tudo isso vai nos levar a ter uma vida mais adequada. E busque uma outra dica, profissionais. Hoje em dia, nós temos as redes sociais, a internet. Você pode buscar um curso, você pode buscar ler sobre esse assunto, como eu posso me organizar financeiramente, como que eu posso vencer, né, alguns problemas. Então você vai encontrar, como eu disse anteriormente, pessoas que podem te dar um suporte para que você possa enfrentar, e dependendo do rombo, do buraco, né, também você não vai resolver, não espere resolver de um dia para outro. Então é importante você buscar alguém, até de uma área financeira, um profissional que possa te ajudar a se organizar, e a partir dali você falar, bom, agora eu vou começar por aqui, passo a passo, até você chegar a um ponto que você fala, poxa, consegui me livrar dos meus problemas, estou com a minha vida estabilizada, e aí você dá continuidade. Então, se você não enxergar que você precisa de ajuda,
quando estiver enfrentando um problema financeiro. E se você não buscar ajuda, aqui vai uma informação muito importante, que é uma pesquisa da Money and Health Research de 2019. E ela é recente, tá? As pessoas que enfrentam dificuldades financeiras têm 3 vezes mais probabilidade de pensar em suicídio quando comparadas com aquelas em condição econômica tranquila. Então, é uma pesquisa de 2019 e é recente, porque a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Então, quando a pessoa ela entra num enrosco, num problema financeiro, e se esse problema ele é muito grande, é maior do que a entrada, aí a pessoa entra em desespero, em tristeza, em ansiedade, em depressão, e essa pessoa, ela pode sim chegar até acabar com a vida dela, porque o problema para ela é tão grande que ela não consegue mais encontrar saída. E infelizmente, às vezes a gente até vê histórias de milionários, até não só de pessoas que têm poucos recursos, pessoas milionárias, pessoas ricas, que às vezes entrou no investimento ou se endividou, porque não é só, às vezes, quem tem recursos pequenos entra no endividamento. Muitas vezes pessoas da alta sociedade, grandes empresários que mexem com muito dinheiro, que você olha, você fala assim, nossa, dinheiro não é um problema. Só que as decisões que essas pessoas tomam, né, o volume de dinheiro que envolve em cada decisão financeira é muito maior do que, às vezes, uma pessoa que ganha menos. Então, uma perda financeira para essas pessoas é muito mais difícil. Ela pode se ver olhando para a falência, ela pode se ver vendo, nossa, imagina, eu vou ter que deixar essa mansão, vou ter que deixar esse padrão de vida, porque ela já vive num padrão onde as pessoas, né, valorizam muito, né, a aparência. Então isso pode levar a pessoa até o suicídio. Então isso não é só para quem tem poucos recursos, é para quem tem muitos também. A saúde financeira, ela anda de mãos dadas com a saúde mental, independente do nível financeiro que você está e do nível social também que você está. Então, veja, cuidar também da saúde mental, ela é muito importante relacionada à saúde financeira, porque se a minha vida financeira viver desorganizada, entra mês, entra ano, sai ano. Tem pessoas que estão assim, anos e anos e anos, vivendo sempre esse problema e aumentando. Então, o que essa pessoa vai deixar de viver? Alguns benefícios que essa vida tem. E quais são eles? Realização de sonhos. Então, para realizar nossos sonhos, muitos dos sonhos dependem da parte financeira. Como eu disse, é um carro, uma casa, uma viagem, né, um investimento. Outra coisa que nós vamos deixar de viver uma velhice tranquila. Então, muitos vivem gastando hoje, não buscam se organizar financeiramente, mas não pensam que daqui um pouco as suas forças, essa pessoa já não vai estar mais no mercado de trabalho, ela vai passar a depender o quê? Da sua economia, vai precisar depender de uma aposentadoria, de uma aplicação. Então, se nós não aprendemos a nos organizar financeiramente, nós vamos chegar numa fase de aposentadoria, e se chegar, porque se a pessoa já não acabou com a vida dela, ou se ela já não perdeu a vida até em função de porque o problema emocional leva a doenças físicas, e isso, claro, que vai encurtando a vida dessa pessoa. Ela pode desencadear uma doença séria e grave. E aí o que vai acontecer? Se você chega à velhice,
Aí, o que você tem? Você tem casa para morar? Não, não tem. Você só tem dívida. Aí o seu dinheiro já não vai ser mais aquele volume, menos. Você tem aposentadoria? Muito pouco, ou não tem. Você tem uma aplicação? Não tem. Então, nós temos que viver uma vida também de planejamento. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos planejar. Nós não podemos viver desorientados, preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, ansiedade. Mas nós precisamos nos planejar, pensar no dia de amanhã, pensar se amanhã eu perco o meu trabalho, se acontece um problema, algo inesperado, uma doença, né? Eu tenho uma economia, então nós temos que pensar nessas possibilidades e viver uma vida com leveza, porque se a minha vida financeira, se eu estou honrando os meus compromissos, isso vai me trazer uma tranquilidade, né, mental, uma leveza de vida. Então aqui fica a dica, por que eu trouxe esse assunto? Porque é uma verdade, a saúde mental, ela anda de mãos dadas com a saúde financeira. E nós, principalmente nós brasileiros, nós não tivemos uma educação financeira. Muitos de nós viemos de um lar que nós não tivemos essa orientação. Às vezes viemos de famílias também que veio de uma desorganização financeira, né? E a cultura também. Então, muitos vivem assim, recebe hoje para comer hoje e não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, por isso que é importante você estar prestando atenção nesses assuntos que eu tenho trazido aqui na TV Flórida, toda sexta-feira às 6h30 da tarde. Se você perder, vai para o YouTube, que você vai ter contato com esse conteúdo, ou na 1400, na Rádio AM, toda segunda-feira, da 1h15 às 2h. Ouça essas programações, porque a gente nunca sabe qual um dia mau. Talvez não seja para você, mas nós precisamos nos preparar, porque nós podemos estar sempre nos relacionando, vendo pessoas vivendo dificuldades, e se a gente não tiver informação certa, se a gente não estiver preparado, como que nós vamos poder ajudar? Né? E você pode ajudar. Talvez você fale assim, isso para mim é tranquilo. Não, mas é importante prestar atenção. Um dia você pode precisar passar por essa situação, e se você tem essas informações, você fala, poxa, eu não posso me afastar, eu tenho que buscar ajuda, eu preciso reorganizar, eu vou sair, muitas pessoas entraram e saíram, eu vou sair desse problema, e não vou deixar que esse problema financeiro afete o meu emocional, afete a harmonia da minha casa, ou traga mais problemas. Então tudo tem como ser resolvido, né? Mas se a gente buscar ajuda, se a gente reconhecer que precisa de ajuda. Então fica aqui a nossa dica. Saúde mental, ela anda de mãos dadas com a saúde financeira. Busque ajuda. Então, antes de terminar esse programa, por favor, compartilhe este programa, dê seu like, faça seu comentário. Você não precisa colocar seu nome, mas coloque uma experiência, talvez que você viveu, que você aprendeu, porque muitos de nós aprendemos com as experiências que o outro. Talvez um comentário que você fizer, isso vai ajudar alguém quando lê e falar, poxa, se ele saiu, se ela saiu, eu também vou sair. E tenha certeza, você, independente da situação que você está vivendo, você tem condições, você pode sair, você vai sair deste problema, ou ajudar alguém que está enfrentando este problema. Busque ajuda, né? E reorganize, veja onde está o foco do problema. E eu tenho certeza que você vai ser mais uma pessoa que vai poder testemunhar, poder falar que você conseguiu vencer, superar, e sua saúde mental está equilibrada. Então, muito obrigada e até o próximo programa.